Então, pessoal, estamos aqui com mais um dos nossos programas falando acerca da cultura popular, da cultura dita pop e também da sua relação com a alta cultura. E hoje, né, o Mário e eu vamos falar um pouco sobre essa questão que é o que faz uma obra ter perenidade, né, uma obra ter uma continuidade no tempo, continuar a ser relevante. Às vezes a gente tem, né, coisas que fazem muito sucesso num determinado período, né, no campo das artes, da música, até do teatro, né, e da literatura, mas depois passam, né, a serem completamente desconhecidas para as próximas gerações. Alguns especialistas, estudiosos especializados num determinado gênero conhecem essas obras, mas elas acabam saindo da relevância, né, social, daquilo que as pessoas sempre leem, enquanto algumas obras são, ao passar dos séculos ou mesmo dos milênios, ainda relevantes, estudadas, reeditadas, traduzidas, retraduzidas e assim por diante, né? Virando até mesmo filme, inspirando outros campos da arte e assim por diante. Então falar um pouco sobre isso, e eu acho que aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor por que existem coisas, né, que fatalmente vão acabar sendo consumidas, conhecidas pelas pessoas do nosso tempo, e passado uma, duas, três gerações já não vão ser inclusive nem compreensível, né? Não vão ser coisas nem compreensíveis para aqueles que vierem depois, porque vão estranhar a dinâmica. Talvez você já tenha passado por essa experiência, ver um filme que foi reputado para você como um grande clássico, né, do cinema, aí você olha aquele filme e aquilo não toca seu coração. Sei lá, o ritmo é muito vagaroso, era um filme de ação, mas parece estar muito lento. As sequências de luta parece que é um negócio... Não tem sangue, não tem, né, sequência de lutas, não tem o famoso barulhinho sock pull ali e tal. Exato. Parece muito coreografado, não é? Exato, muito coreografado, exatamente. Parece que é um negócio assim que não tem, tá? Foi legal, mas pra mim já é um negócio que não parece que não faz mais sentido, né? Então esse tipo de coisa, como uma obra envelhece bem, e por que por envelhecer bem ela pode ser considerada aquilo que nós chamamos de um clássico, ou seja, uma referência, né, não só para a civilização que a criou, mas para todas as outras, né, que virão. Então não sei se, Mário, tu gostaria de começar com Eu algumas gostaria ideias? assim, primeiro a gente tem que observar que essa palavra clássico, no mínimo ela é ambígua, né? Por exemplo, se a gente chama a Ilíada de clássico e a gente chama o Poderoso Chefão de clássico do cinema, a gente está falando do mesmo fenômeno, é a mesma coisa? Ou eles estão usando critérios diferentes? Aí depende do critério, né? Qual é o critério que está sendo utilizado? No caso da Ilíada, a gente já sabe que ela é um clássico porque ela passou aí mais de 2000 anos e ela continua sendo lida, né? No caso do Poderoso Chefão, o filme, falando principalmente do filme, que é até mais conhecido que o romance, né? Ele, sei lá, 50, 60 anos que ele foi feito, talvez até menos, 40, agora não fiz as contas aqui. Por que ele é chamado clássico, né? Hoje em dia é por causa da bilheteria que foi boa? Não sei se é por causa disso, não me parece que... Né, ele não é um blockbuster no sentido que é, por exemplo, sei lá, o Vingadores Endgame teve mais... Né? Teve mais gente que assistiu do que o próprio Poderoso Chefão, e aí? Qual que é clássico aí nesse sentido, né? Então a gente tem que ver qual que é o critério. Não sei o que tu sugere aí para começar como critério de análise dessa questão aí do clássico, né? Tem uma frase, alguém havia me reputado ela como sendo do Bertolt Brecht, não sei se realmente é dele, mas se queres ser universal, canta, né, o teu vilarejo. Ou seja, geralmente as pessoas, elas quando tem uma história relevante, elas pretendem falar de uma experiência sua de uma forma muito verdadeira, né? Ou seja, eu tento recriar dentro daquela minha forma de expressão, seja a música, seja o teatro, o cinema, a literatura, né? E isso a gente percebe talvez mais especialmente através da literatura e também da música, em grande parte, mas que é aquilo, aquela pessoa num lugarzinho que talvez não tenha muito a ver comigo. Eu acredito que nós não podemos hoje dizer que certos elementos materiais, por exemplo, de uma Ilíada, tem muito a ver com a gente, certo? Nós, homens, né, do mundo ocidental, perfeito, mais ou menos,
o mesmo bloco civilizacional, só que com uma distância de quase 3.000 anos de processo, um local muito distante de nós, né? Que um outro lugar, na porta de entrada da Ásia, poderíamos chamar assim, Claro. certo? Com costumes, tecnologias, até mesmo em algum grau, né? Uma ética social diferente, né? Em diversos elementos, uma maneira de se organizar diferente em diversos elementos. Porém, até hoje a Ilíada tem algo a dizer para nós. Exato. Assim, isso que tu falou dos elementos materiais, na verdade, a gente precisa, às vezes, de um intérprete, né? De notas de rodapé no livro, de um professor que esteja dando uma aula sobre a Ilíada para entender essa parte, né? Então, eu acho que não é isso, né, que nos toca. Isso é interessante, isso tem interesse cultural, da etnicidade, da civilização da época e tal, que a gente às vezes quer saber, às vezes não quer, não tem tanto interesse, mas os valores, com certeza, não é? Cantar os valores, tu falou cantar a aldeia, né? Mas principalmente os valores daquela aldeia, o que é realmente visto como um valor elevado, qual é a vida que deve ser levada, né? Eu acredito que seja mais por aí, o que vai ressoar ao longo do tempo, mais do que, por exemplo, né, como era a ilha de Ítaca na época do Odisseu, né? Isso aí tem algum interesse, mas não é o principal da obra, né? E parece até que é uma coisa, um rasgo meio de uma certa imaturidade na apreciação das coisas, procurar uma óbvia identificação entre nós e os personagens ou as circunstâncias que existem numa obra, né? Ou seja, por que um livro só vai ser interessante para mim se as pessoas do livro viverem uma vida mais ou menos parecida com a minha, gostarem mais ou menos das mesmas coisas que eu, ou seja, a minha profissão é, sei lá, jogador de futebol, então todo romance que eu leio vai ter que ter um jogador de futebol como protagonista, ou vai ter que envolver futebol, quer dizer, esse tipo de busca de identificação, eu não estou dizendo que ela não é algo que faz parte da nossa trajetória literária, né? Pode ser um pontapé inicial, certo? Agora, se eu não sou capaz de me interessar pela experiência humana a fim de conhecer o que é o ser humano mesmo, e isso eu acho que é um ponto que nós podemos aprofundar essa ideia do que é um clássico, né? Ou seja, o que eu busco? Esse jargão, né? Esse lugar comum que diz nada é mais interessante para o homem do que o próprio ser humano, certo? Realmente, se nós vamos olhar, boa parte dos nossos interesses em termos culturais ou mesmo, né, aquilo que as pessoas procuram saber acerca da vida dos famosos ou da aristocracia é isso. Saber como vivem seres humanos diferentes de mim, certo? Como é que vive também aquele pessoal que mora lá numa vila no meio da África e tem a tribo e tem as peculiaridades, né? Ou algo quase tão peculiar para nós quanto eles lá, que é a aristocracia de algum país e assim por diante, certo? Então, ou seja, eu vou buscar, na verdade, nessas produções artísticas, alguma coisa que me falta. Isso eu acho que é um ponto importante. Existe uma falta, né, fundamental em todo ser humano, porque nós não temos como abranger com as nossas vidas todas as experiências, né, possíveis dentro de uma trajetória de vida, mas nós temos uma profunda curiosidade, poderia chamar assim, mas é que tem um certo tom negativo dizer que é uma mera curiosidade. Sim. Mas um desejo, né, justo de saber, né, do que o ser humano é capaz. Porque eu percebo que existe em todos os seres humanos uma similaridade. É claro que a gente tem uma crise, inclusive na própria filosofia, com relação a isso, com os nominalistas e tudo mais, eu não vou entrar nesse pormenor, mas parece que sem entrar em termos muito rebuscados, a gente pode pensar assim, que é meio de senso comum pensar que existe algo de comum entre todos os seres humanos. Então, como assim, se eu consigo apreender o maior número de possibilidades de experiências humanas, logo parece que eu vou compreender melhor, inclusive, quem eu sou ou quem eu posso vir a me tornar, né? O que eu posso fazer dentro da minha situação, não é? Porque todo mundo tem uma vida, ninguém pode, materialmente, não tem tempo bastante para seguir todos os trajetos possíveis, inclusive eu digo, viver uma vida de virtude, de vício, né? Experimentar uma ou outra, ver até o final o que acontece, né? Exato. Vou viver, eu estou vivendo uma vida de vício aqui, da luxúria, e no momento está parecendo bom, mas a minha cultura diz que é ruim no fim das contas. Eu vou viver essa vida até o fim para ver lá com 60, 70 anos quais são os resultados finais psicológicos,
biológicos até dessa escolha, é complicado, né? Porque daí se eu fiz isso, cheguei lá e vi que era realmente ruim, eu não tenho como voltar, não é? Então, esse é a questão das grandes obras, que elas pegam e te mostram, né? Pelo menos assim, é uma experiência, digamos que ali é uma experiência acumulada, né, dos séculos de, não, se tu viver esse tipo de vício, o que vai acontecer? Se tu viver essa virtude, o que vai acontecer? Né? Ali está de alguma forma condensado em forma narrativa, que é a forma que a gente melhor entende, né? E aí tu não vai precisar, né, vamos dizer, viver o vício para saber o que acontece. Ali ele está te dizendo, não, vai acontecer isso aqui, ó, né? Claro que cabe a ti acreditar ou não que isso vai acontecer, ou não, né? Tu pode ainda assim dizer, não sei, não acredito nessa narrativa aqui do Macbeth, né? Que, né, a tua ambição vai levar a um final ruim, né? Mas tá ali. Esse é o sentido de que em inglês eles chamam de cautionary tale, né? Que é uma história que te dá uma... qual seria a palavra? Ela te faz uma prevenção. Uma prevenção, exatamente. Ó. Se fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Exato. Então, um aviso, esse aspecto, né? Exato, de aviso, né? Esse é um dos principais, né, do ponto de vista narrativo do conteúdo, é uma das coisas principais. Eu acho que, além disso, mas não basta só isso, né? Tu pode escrever uma história ali onde tu mostra que uma vida de vingança leva a alguma coisa ruim, que alguém vai se vingar de ti depois, tu se vingar de alguma pessoa e vai criar um ciclo de vingança, etc, etc. Mas basta só isso, basta só botar esse tipo de situação no papel de qualquer jeito que vai virar um clássico. Tá faltando alguma coisa aí, né? E aí tem um outro aspecto do clássico que eu vejo, que é a forma em que ele é contado, né? Ele tem que ser contado da melhor forma possível. Se é na literatura, com um estilo literário o melhor possível, né? Ou pelo menos um estilo elevado, né? Vai ter vários estilos diferentes, de autores diferentes, mas, né, aquele estilo é melhor do que o estilo da média dos escritores daquele tempo, né? Isso talvez até caracterize mais a obra, né, a obra de arte, do que o próprio conteúdo em si, que Sim. é muito importante que a gente esteja discutindo, né? Não sei se tem alguma coisa aí a acrescentar sobre essa questão do estilo, né? Porque... A gente tem uma coisa que é fatal, né? A gente percebeu o quanto essa questão do estilo impacta, né, na conformação de quem nós somos, porque tem uma coisa que as pessoas esquecem. Quando a gente fala de um clássico, as pessoas perdem o tamanho da proporção, porque a gente vive essa vida irrefletida. Um dos objetivos da gente estar conversando aqui é parar para refletir sobre coisas importantes, ao qual, né, geralmente as pessoas não são sequer instigadas a pensarem, né? Tem um amigo, não um amigo, mas na verdade uma pessoa que eu conheço, admiro muito, não convivo, né, com ela tanto, mas uma vez ela falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é o Rafael Ruiz, o professor, né, do Rio de Janeiro, se não me engano, que ele diz assim, todo tempo para a literatura é um tempo roubado. Não sei se ele estava citando alguém, ou se a frase é dele mesmo. Mas todo tempo para a literatura é um tempo roubado. Então, às vezes, coisas importantes a gente não tem tempo de parar e pensar. Mas tem uma coisa que é fatal, né? Nós temos a formação das línguas, aí entraríamos na própria história da formação das línguas, a origem da linguagem, existem alguns livros muito bons, né? Inclusive com esse título, o próprio Origem da Linguagem, do José Stockhausen, né? Então, que fala de como surgem as várias formas de falar, as várias línguas, né? E a gente percebe desde muito que a maneira de uma sociedade, ou mesmo civilização, expressar-se, né, numa determinada linguagem, numa forma, né, tanto de construir os fonemas como de organizar as frases, mostram muito pra gente do que se trata a forma de pensar, ou ainda a cosmovisão, a maneira que aquela sociedade organiza o seu pensamento, certo? E quando nós falamos de um clássico, via de regra, é alguém que apreendeu essa linguagem de uma forma e conseguiu, a partir, geralmente, depois de muita experiência, né, isso vai vir para o papel depois de uma larga experiência, muitas vezes oral, mas qual é uma forma sofisticada, bonita, mais que sofisticada, bonita de usar, né, aquele sistema de expressão linguística, certo? Ou seja, essa beleza, ela é meio que o ápice, né, da maneira de pensar e expressar o seu pensamento da sociedade. Ou seja, ela acaba sendo, em grande parte, um clássico,
uma forma, não só da forma de falar, mas da forma de pensar de um sujeito que chegou à maturidade da sua personalidade a partir dos meios que aquela civilização dá para ele. E aquela língua vai acabar geralmente ganhando uma sistematização gramatical, né, dando assim, né, a sua sintaxe, ortografia, assim por diante, toda a partir do que? Como aquele cara escreveu tal e qual palavra ou formou as suas frases. Ou seja, eu quero saber disso, eu vou ter que consultar aqueles que estavam tentando, né, organizar aquilo que seriam, por exemplo, as línguas modernas, né, o italiano, o francês, o alemão e assim por diante. Eu tenho que perguntar como é que, né, o Dante colocou e usou o italiano na Divina Comédia, ou como é que, inclusive, figuras como Lutero ou mesmo Goethe, né, usaram a língua alemã, ou então como é que Shakespeare, né, ou Chaucer usaram a língua inglesa e assim por diante. Assim como, se nós queremos conhecer, né, o que de melhor tem para oferecer o latim para nós temos que saber como é que Virgílio, como é que Horácio, como é que Catulo utilizaram, como é que Ovídio, como é que todos os outros, esses poetas e grandes, né, retóricos utilizaram essa língua. Então isso é uma coisa muito séria. Na verdade tem um autor italiano, que é o Alessandro da Venia, que como autor, eu acho um autor bom, né? Maravilhoso. Ele escreve livros que estão dentro de um nicho, na minha opinião, que é um nicho mais ou menos moderno. Ele arrancou, ficou famoso com um livro de jovens adultos, muito semelhante à temática abordada, por exemplo, naquele A Culpa das Estrelas, só que com uma visão muito distinta, porque ele não é o que parece ser o rapaz esse que escreveu A Culpa das Estrelas, mas que parece ser um existencialista ateu, né, com uma visão positiva da vida, mas um existencialista, mas... Não, esse rapaz que escreveu o Da Venia, ele é um católico, né, então... Mas ele fala uma coisa interessante, porque ele é professor, ele diz assim, né, que para ele, o Chesterton fala algo parecido também, né, quem acaba aprendendo mal a sua língua, acaba pensando mal e acaba por isso vivendo mal. Mas com certeza, não, tu tocou uma coisa importante, voltando um pouco na tua fala ali, que a gramática, isso é uma coisa que hoje em dia se perdeu ou está se perdendo e está em estado avançado de perda, né? Que é que a gramática deriva dos grandes poetas e dos grandes prosadores. Não, ela não vem, ela é uma sistematização da fala do dia a dia, não é nenhuma sistematização de, sei lá, da fala da mídia, porque não existia mídia na época que as línguas, né, estavam se desenvolvendo, né? Então quem é o parâmetro? São os poetas, porque eles foram os que disseram melhor, né? Expressaram aquilo que a gente começou falando, a experiência vital do ser humano, a experiência mais recorrente, né? Que é daí também que deriva vícios e virtudes, né? Não é uma coisa que simplesmente cai do céu ali, de que, porque caiu as tábuas dos mandamentos ali e é porque sim, né? Então a experiência das virtudes dos vícios é uma coisa que tu nota biologicamente na tua vida, né? Existencialmente na tua vida, né? Então a virtude é uma sistematização das experiências humanas e a gramática, enquanto arte, enquanto ciência, como queiram, ela vem dos grandes poetas, da vivência, daqueles que melhor expressaram, né, essas experiências humanas. Não é simplesmente expressar uma experiência humana, né? Os clássicos, a própria gramática, derivam desses melhores, essas pessoas que melhor se expressaram em determinada língua. Por exemplo, Dante, né, ele praticamente criou o italiano como a gente conhece, né? E assim vai, né? Por exemplo, Shakespeare criou mais de 2.000 palavras no inglês, né? Então, não apenas ele estava expressando uma experiência vital importante nas diversas peças dele, mas ele está criando até palavras para expressar aquilo que não existiu, né? Ele está mostrando experiências que muitas vezes a gente tem, né? É isso que caracteriza também um grande escritor, é que quando a pessoa lê, ela diz, ele expressou aquilo que eu queria expressar e não conseguia, não é? Sim. Então, o Shakespeare criando ali 2.000 palavras no inglês que não existiam, provavelmente ele criou, ou pelo menos ele mostrou, né, experiências que as pessoas tinham, mas não tinham as palavras para expressar. Então, aí a gente vê essa grande importância dos clássicos, né? Assim, são esses dois aspectos, a parte formal do estilo da obra
Pode ser também uma pintura, pode ser uma escultura, ou uma obra literária, o estilo literário do autor e a experiência que ele está relatando também, né? Porque se ele estiver relatando um vício como se fosse uma virtude, Sim. Aquilo vai gerar algum problema, né? A pessoa vai ler e vai achar estranho, algumas pessoas vão achar que não, tá certo, Exato. né? Mas a maioria das pessoas provavelmente vai estranhar aquilo, né? Então dificilmente aquilo vai se tornar um clássico. Mas um ponto que, pra mim, ele soltou um alarme aqui quando tu comentaste, mano. Que é a coisa de dar um nome àquilo que às vezes até mesmo passava pelo campo dos sentimentos ou da inteligência das pessoas, mas que não tinha um nome na língua para aquilo. Existia essa expressão, né? Aquilo a que falta um nome, certo? E se a gente vai olhar, e agora a gente vai puxar, porque a minha visão, particularmente, eu concordo muito com esse grande, né, estudioso da língua, né, que é o Northrop Frye, que a Bíblia é o nosso grande código, né, é o código dos códigos, é o grande código, é o repositório dos temas, né, e dos estilos. Praticamente está ali presente tudo aquilo que em temática e estilística que é utilizado ao longo da história da civilização com tranquilidade, até o 19 pelo menos, né? E depois a gente começa a ver algumas rupturas mais severas com esses paradigmas, né? Apesar que ainda não se consegue quebrar completamente, porque a gente vai perceber algumas histórias, né? A pessoa tinha que ser processada por plagiar a Bíblia, mas tudo bem. Tem uma coisa que é esse primeiro ofício humano. Tem esse grande santo que é São José Maria Escrivá, que ele traz muita atenção para a ideia de que trabalhar é um mandato humano antes da queda. Deus mandou o homem trabalhar antes de ele pecar. Então o trabalho não é um fardo por causa do pecado. E dentro dessa ideia bíblica, uma das primeiras funções, ou talvez a mais clara que Deus dá para o homem, é dar nome às coisas, dar nome aos animais. Olhar para as coisas e dizer, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o que. Parece que quando a gente chega nesse lugar, onde alguém apreende de tal forma a maneira de se expressar de uma comunidade e tem ao mesmo tempo uma reflexão, né, suficiente para dar nome a algo e esse nome ser aceito, acolhido pela comunidade, porque sente-se que faz sentido, né, que aquele nome significa aquela coisa. Exato. Certo? Parece que nós chegamos no elemento talvez mais divino do trabalho humano, que é dar nome às coisas. E parece que quando nós damos nome às coisas, nós damos um lugar no mundo humano para que essa coisa passe a existir, né, no sentido humano da palavra. Sim. Né? Então, para mim, isso é um elemento dos clássicos que só por isso já nós teríamos que ter muito mais claro, né, quais são esses livros, quais são essas obras e nos aproximar dela. Né, ainda que demos oportunidade para outras coisas que não sabemos se são clássicos, se tornarão. Ficar uma pergunta que para mim não é possível, ou não seria desejável. Possível é, né? Mas não é nem um pouco desejável ter uma vida que se pretenda virtuosa sem, né, um número razoável de clássicos que ajudem a ordená-la. Né? Com certeza. E aí, para terminar respondendo a pergunta que a gente começou, né? Então, acho que a gente elencou esses dois aspectos aí que, no mínimo, tem que estar presentes aí para formar um clássico. E, por oposição, a gente consegue chegar a ter pelo menos um critério para estabelecer o que não vai ser um clássico. Claro que no frigir dos ovos ali que tu vai analisar, tu tá diante de uma obra nova ali, que, claro, né? Não é qualquer coisa que simplesmente saiu ali da indústria cinematográfica, aí, que é um blockbuster, ou nem mesmo um blockbuster do ano, mas vamos dizer, aparece uma obra que chama atenção por ter uma certa profundidade. Aquilo vai subsistir o teste do tempo? São esses dois critérios aí, no mínimo, eu acredito que a gente deva usar para saber, será que vai? Será que ele está expressando algo de uma maneira que é relevante para todo mundo, de uma sociedade, ou até para todas as civilizações, não é? Como um todo, para o homem enquanto homem, e a questão de qual vivência humana ele está retratando. Claro que é difícil tu pegar e ver, vi um filme ali, achei muito bom, e
e utilizar esses critérios para chegar à conclusão, não, ele vai substituir o teste do tempo. Mas são esses os critérios que podem ser usados, né? Aí, se alguém quiser fazer essa análise, né? Se acha, não, eu gostei muito, será que as pessoas das próximas gerações vão ver da mesma forma que eu usaria esses dois critérios, né? Acho que, para encerrar, então, né, seria por aí. Bom, o tema vai longe, certo? Teria ainda mais questões ainda abertas, por exemplo, a questão do gosto, análise objetiva de uma obra e, ao mesmo tempo, a questão do quanto ela nos toca. A gente pode ter uma obra que seja muito inferior do ponto de vista da qualidade, mas ela tem um campo de significação que a mim compete e eu acho Claro. Sensacional e gosto, e não há nada de errado com isso. Tem até uma historinha que eu quero guardar para o nosso próximo encontro, para contar um pouco sobre como é que funcionam essas coisas, mas ficamos por aqui e aguardamos vocês no nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar conversando sobre essa questão dos clássicos, sobre a questão da perenidade, e talvez olhar um pouco mais agora com detalhe para esse outro lado, para essas obras que não é que tentaram e não se conseguiu. Deixando já essa provocação, perceber que existem muitas obras que não são clássicos e, sobretudo, se esforçam para não ser. Tá? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.